Olá, hoje estamos dando início ao terceiro episódio do quadro Mulheres Inspiradoras com Tayane Canário, que é enfermeira e especialista em obstetrícia e saúde esteta. Tayane tem 29 anos e hoje ela vai contar a história dela aqui para vocês, mulheres euclidenses, para que vocês possam se inspirar e também conhecer mais dessa história de desafios e superação. Tayane, seja bem-vinda ao quadro Mulheres Inspiradoras e eu gostaria de começar a nossa entrevista com você contando um pouco da sua história, principalmente da sua infância. Vamos lá no início para que a gente possa vir fazer essa linha cronológica para que a população lhe conheça melhor. Ok. Gente, é um prazer estar aqui, né, participando desse quadro. Fui convidada, né, e assim, é um prazer realmente imenso poder falar um pouquinho para vocês de fases da nossa vida e fases de superação. Eu cresci aqui em Euclides da Cunha, eu nasci aqui, né, morei a vida toda aqui, somente já na fase aí adulta, fiz faculdade fora, mas sempre ia e voltava, estava sempre aqui na cidade. E a partir disso daí, né, os desafios começaram na vida da gente. E são de desafios em desafios que a gente começa a trilhar os nossos caminhos, né? Minha infância sempre foi muito cheia de amor, rodeada de amor, né? Família. Mas chegou um certo momento que a família precisou, né, se apartar. E aos meus 10 anos, os meus pais se separaram. E aí a gente começa a vivenciar, né, fases diferentes ali na nossa vida. Então, durante esse momento, né, de separação, a gente é muito apegada, né, a pai, a mãe, a gente sofre, a gente passa por problemas e que talvez lá na infância nem na adolescência isso surtiu, né, algum efeito, mas durante a vida adulta a gente consegue perceber o quanto isso afeta a gente de uma certa maneira. Mas diante de muitas coisas, sempre fui rodeada de amor, né, de carinho, de afeto, e que isso me fez a cada dia mais, né, amar os meus pais, sempre estar ali junto com eles na maior necessidade, seguir junto mesmo. Tayane, quando você foi mãe pela primeira vez, você tem um filho, né? Quando foi que você foi mãe? Bom, sua idade? Eu engravidei muito nova, né? Eu engravidei na adolescência, eu engravidei aos 16 anos, né? Meu primeiro namorado, e continuo, graças a Deus, com ele até hoje. Mas assim, não é fácil, são desafios que eu enfrentei, né? Principalmente assim, porque não era algo que eu queria naquele momento, né? Tava quase terminando a escola, o terceiro ano, para ir embora, estudar. Mil pensamentos, né, à frente de você se deslanchar em uma carreira, pensar em outra coisa. E aí eu me vi assim um pouco acuada naquele momento, sem saber de fato o que realmente iria acontecer na minha vida. Mas assim, eu não me arrependo nada do que eu fiz, né? O meu filho é uma bênção na minha vida. E superei, passei, né, lá pela gravidez aos 17 anos, né? Quando eu tive o bebê, eu já tinha 17. E assim, são superações, são fases que a gente passa na vida e a cada dia a gente vai aprendendo, né? A maturidade vai chegando e a gente vai conseguindo, né, lidar com todas as situações. Como seus pais receberam sua maternidade? Assim, pela idade que eu tinha, né, foi um susto. Meu pai mesmo foi um sofrimento, assim, para todo mundo, mas aquele sofrimento muito maior meu, porque eu, de fato, assim, para mim era como se eu estivesse dando algo de ruim a eles ali naquele momento. Então, tipo assim, poxa, eu não consegui cumprir com o que eu tinha projetado para mim, terminar a escola, fazer faculdade, né, ir embora, aquele sonho que a gente planeja, né, acabou a escola, a gente faz faculdade, aquela teoriazinha que a gente tem que seguir. Aquela vida pronta, a receita pronta. Isso, e assim, para mim foi como se eu tivesse dado uma decepção. Mas hoje, né, depois de tudo, assim, eu vejo e já conversei com os meus pais, eles tá indo assim, Deus prepara tudo. E realmente Deus sabe de todas as coisas, né? Eu passei por situações e que talvez hoje eu não pudesse ter meu filho aqui. Então, assim, Deus sabe de tudo. Seu esposo tinha a mesma idade que você? Quando você não, tinha 20 anos. E como ele também recebeu isso? Ele foi maduro? Ele levou a gestação de uma maneira segura? Ele te deu essa segurança? Sim, totalmente. Muito maduro. Sempre a gente conversou, né? A gente sempre teve a questão de dialogar, né? Então, se a gente tinha vontade e pretensão de estar junto, nada mais justo do que a gente casar, né? Unir uma família, construir de fato uma família naquele momento
e deslanchar. Então, assim, graças a Deus a gente sempre teve um apoio um do outro e, assim, a maternidade só fez mais juntar, né? Trazer mais esse amor, esse afeto e o carinho em si mesmo, assim, de ter uma família, mesmo imatura, os dois muito jovens, mas até hoje, né? Estamos aqui juntos já há quase 16 anos e é uma vida. Cada dia é uma luta que a gente aprende. E o seu relacionamento, Tayane? Porque assim, hoje é como se vocês estivessem indo na contramão da sociedade. É um relacionamento que começou cedo, né? A partir de... Foi antes da sua gravidez, claro. Mas assim, vocês tiveram que superar muita coisa juntos e novos. Então, qual o segredo para vocês conseguirem manter esse relacionamento sólido até hoje? Porque é nítido, quando a gente vê vocês dois juntos, é nítido esse carinho, né? Depois de 16 anos juntos, essa cumplicidade e essa união. Como lidar com essas questões, com as entraves, porque nem todos nós somos iguais. Então, assim, num relacionamento não é diferente. Então, como lidar com isso? Acho que a melhor resposta para isso é o respeito. Eu acho que quando existe o respeito, né, e a confiança no outro, as coisas fluem. Casamento não é 100% perfeito e nem nunca vai ser. Quem está me escutando sabe muito bem disso. E a gente tem os dias bons, os dias ruins, mas a gente às vezes precisa parar um pouquinho e pensar, de fato, nas qualidades. Deixar as qualidades superar aqueles defeitos, mínimos às vezes que sejam, mas que a gente se incomoda, para a gente poder viver bem. Ninguém é igual, ninguém é perfeito, a gente não tem o exemplo que a gente quer, nem nós não somos isso mesmo, né? Então a gente precisa a cada dia estar buscando isso. Então, assim, eu acho que para um relacionamento dar certo, ele seguir, ele fluir, é preciso carinho, amor e respeito. Eu acho que o respeito e a confiança, né, e o amor em si, ele destrói barreiras. Perfeito. Tayane, em relação à sua saúde mental, quando foi que você sentiu que você precisava procurar uma ajuda, né? Já que você passou por tantos traumas, inclusive teve alguns óbitos, se você se sentir à vontade em falar um pouco sobre também. A gente está aberto aqui para ouvir, mas assim, só para a gente fazer essas amarrações da sua história. Com certeza, eu acho que quando a gente fala de saúde mental, a gente ajuda muitas outras pessoas. Quando eu comecei a ter o transtorno de ansiedade, né, algumas pessoas que me conhecem, né, que tá mais próximo, sabem disso, outras não. E eu comecei a ter esse transtorno de ansiedade após um falecimento da minha avó. Eu era muito apegada à minha avó. E isso me trouxe consequências, né, que eu não entendi o luto, que eu não aceitava o luto. São fases que a gente passa ali do luto, né, quem estuda psicologia sabe muito bem disso. E de antemão eu não aceitava esse luto, eu não entendia por quê, ficava me perguntando por que Deus tinha levado, né? Assim, eu acompanhei todo o processo dela de doença, fiquei em hospital, e aquilo ali me martirizava muito. Então, assim, quando ela faleceu, o meu psicológico, ele desabou. Você tinha quantos anos? Eu tinha 22 anos. Então, foi, assim, um processo de luto muito grande, porque a ausência... né? A falta que o outro faz na sua vida é enorme. Então, assim, minha avó sempre fui muito apegada com ela, então, tudo, a minha infância toda, eu sempre tive ali com ela, né? Minha mãe saía, meu pai ia trabalhar, antigamente meu pai era presidente aqui do Grêmio Cultural, então, as festas, eu sempre ficava com minha avó, então, assim, era aquele vínculo mesmo de estar ali todo dia com ela. E perder a sua avó, geralmente, assim, você perde um pedaço da sua história. Então, assim, foi a partir desse momento que, de fato, eu comecei a desenvolver a ansiedade, né? O medo, eu tive também episódios de síndrome do pânico. E esse medo, ele paralisa a gente. E eu queria falar muito sobre isso para vocês, né? Que tá aí em casa, que às vezes está passando por uma situação parecida, tem o transtorno de ansiedade, tem medo, porque a ansiedade em si, ela traz um medo, né? Como consequência. E às vezes ele paralisa. Então, para você que tá aí, eu passei muito tempo também... sem querer procurar ajuda, sem querer procurar um profissional, por vergonha mesmo. Olha que eu sou da área da saúde e às vezes eu fico assim, meu Deus, as pessoas vão achar que eu tô louca, né? Vou procurar um psicólogo. Oh, que ideia, né? E assim, hoje a gente vê que a psicologia, ela tá envolvida a tudo na nossa vida. Então não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Quantas pessoas já se suicidaram por falta de alguém para estender a mão, para ajudar, para parar e escutar. Às vezes a gente só precisa de alguém que nos escute.
né, que olhe para dentro da gente, que perceba de fato o que é que está acontecendo, né, que diga assim, Vivi, tá precisando de uma ajuda? Às vezes até um abraço que você dá no outro, isso já salva o dia daquela pessoa. Então, por isso que eu acho importante a gente enfatizar a questão da saúde mental como um todo. Quando eu trabalho com a estética, eu sempre, né, falo isso. A saúde mental, ela tá ligada a tudo. Sim. Então, é preciso que a gente, de fato, cuide da nossa saúde mental para que o nosso corpo possa funcionar em perfeito estado. Perfeito. Tayane, quando você falou aí de paralisar, que a questão da saúde mental paralisou você em muitas coisas. Cita para mim, por favor, quais coisas que você mais se sentiu afetada? Olha, quando de fato, né, eu tive a questão assim da síndrome do pânico, são desafios que você passa, são medos irreais que você nem imagina ter. São coisas que de fato, assim, subir numa escada para mim me trazia medo, me trazia angústia. Entrar num elevador me trazia sensação de muito pânico. Subir numa escada rolante no shopping era a mesma coisa que o mundo ia acabar. Atravessar uma passarela. Então, são coisas muito simples que lhe traz consequências durante o seu dia. Então, ali, consequentemente, né, a ansiedade que lhe dá ataque cardíaco, que lhe dá aquela sudorese, aquele suor excessivo, aquela sensação de medo, aquela sensação iminente de morte, porque quem tem aí sabe como é, né? E assim, hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso. Eu quero falar e muitas vezes para ajudar realmente de fato a quem precisa, porque eu sei que de 100%, 90% das pessoas passam por isso, né? E é importante a gente falar de medos, de bloqueios, porque isso traz consequências na vida das pessoas e talvez as pessoas às vezes nem consigam chegar até a gente para falar, porque vai, né, Deus o livre, cometer um suicídio ou fazer outra coisa ali com a própria vida. Então é por isso a importância das pessoas, da família, dos amigos, pararem um pouquinho e pensar, de fato, poxa, meu amigo tá diferente, né? Meu amigo, muitas das minhas amigas chegavam pra mim e falavam, Tayane, você tá diferente, tá acontecendo alguma coisa? E eu não. E eu sempre guardei isso pra mim, tudo na minha vida de sentimental, eu sempre somatizei, eu sempre guardava. Então, isso são consequências, né? Quando eu descobri o câncer na minha vida, a primeira coisa que o médico me perguntou foi, você guarda mágoas? E sim, eu guardei muitas mágoas por muitos anos. Então, isso são consequências do que você não fala, do que você guarda, do que você somatiza. Chega uma hora que o seu corpo não aguenta. Outra coisa, antes de entrar nessa parte do câncer que você teve, a questão de dirigir, você já chegou a comentar algumas vezes comigo que passou muito tempo sem conseguir dirigir. Quanto tempo, Tayane? Logo no início, assim, que eu tava aflorada, assim, né, com o pânico, eu passei quase 1 ano e meio sem dirigir. Meu esposo sempre falava, vai amor, vou levar a Pietra na escola. Eu, não quero, eu tô me sentindo mal. Tudo eu tinha algo que eu tava sentindo para que eu não fizesse aquela atividade. Então, eu passei 1 ano e meio mais ou menos, porque eu tinha medo de dirigir, de atropelar alguém, de passar mal e, consequentemente, acontecer alguma coisa. Então, esse medo de dirigir e superar isso, para mim, é uma lição extrema, né? Hoje eu pego o carro, hoje eu vou para outras cidades vizinhas atender e quando eu entro, a primeira vez que eu entrei no carro e que eu fui sozinha, de fato, para uma cidade, eu fui chorando o caminho todo, porque é uma superação. Para quem não entende, para quem não sabe o que você passou, é uma bobagem você estar indo ali atender em outra cidade. Mas, de fato, para você que passou por tudo aquilo, que você sabe o que você sente, hoje você dirigir, você pegar uma estrada, você está sozinha, né? Você está no controle da situação, é importante, né? Então, assim, para mim é uma superação. Então, cada degrauzinho que eu vou subindo, que eu vou ultrapassando, para mim é uma superação. Hoje você controla os seus passos e quando você dirige, você reflete sobre isso. Demais. Tayane, agora tireoide. Quantos anos? Eu descobri um câncer, né, na tireoide com 22 anos. Foi assim, foi um choque. A sua avó faleceu com quantos anos? Eu tinha 22. Foi assim, foi um ano de pauladas, né? Aquele ano que, de fato, assim, tem épocas na vida da gente que parece que nada passa, parece que tudo vai desandando. Então, eu perdi minha avó, com 3 meses depois eu descobri esse câncer. Foi um choque, porque, assim, a palavra câncer é uma palavra forte. Principalmente naquela época onde tinha menos recursos. Sim, né? E é uma palavra muito forte, porque, assim, câncer você só acha morte. Mesmo que você tenha um prognóstico muito bom, você saiba, eu sou da área da saúde, eu sabia do prognóstico, eu sabia, mas a gente tem um medo, porque
quando é com a gente é diferente. Sim. Né? Então eu ficava, meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Meu Deus, mas se eu tiver uma metástase, mas se eu tiver isso, como é que vai ser? Mas eu vou falar uma coisa, Vivi, o câncer em si foi uma etapa que eu venci, mas o que ela traz consigo, o que foi que mais ela afetou em mim, que foi a questão da ansiedade, do medo, que paira sobre a vida da gente. Então, assim, o câncer é uma palavra muito dolorosa. Quem já passou por isso, né? Quem já passou com algum familiar, sabe o quanto isso mexe com o nosso emocional, com o nosso psicológico. E eu precisei ser muito forte. Meu filho tinha 4 anos quando eu descobri. E assim, eu só pensava nele. Eu falava, meu Deus, eu não posso morrer e deixar meu filho. Né? Quando a gente é mãe, é diferente. A gente sente de fato assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Lógico que tem um pai, tem família, tem avó e tudo. Mas você é a mãe, você tá no controle. Então assim, eu só pensava nele. Então eu falava, eu tenho que ser forte por ele. Então assim, a ansiedade, ela não vai me abater. O medo, ele não vai me paralisar mais. Mas assim, era cada dia vencido, né? Cada barreira você vai vencendo. Então assim, o câncer de tireoide é um câncer muito comum, né? E eu sempre que estou lá na clínica, no consultório, eu sempre pergunto para os meus pacientes, já fez exame de tireoide, já viu como é que tá? Porque é importante e é uma coisa que às vezes as pessoas passam despercebidas. Então às vezes você está com alguma função, está com alguma disfunção na realidade e não sabe o motivo. Então assim, os meus sintomas eram os sintomas mais simples que uma mulher pode ter. Queda de cabelo, unha quebrar, né, pele ressecada. Quem é a mulher que não tem, né, hoje uma queda de cabelo diante de tanto estresse que a gente vive, exatamente, a vida corrida. Então assim, eu passava nos médicos, fazia os exames e estava tudo ok. Mas o que eu guardava, o que eu somatizava, dizia muito mais, né? Então quando eu descobri que abriu o meu laudo, né, da biópsia, que eu vi ali carcinoma, eu falei, meu Deus. E você já estava na faculdade? Estava acabando a faculdade, no meu último ano de faculdade. E foram etapas, porque assim, você junta TCC, né, que é uma loucura, estágio em outra cidade e muita coisa. Então assim, Deus encaminha as pessoas para estar ali ao seu lado, né? E eu tive muita sorte de ter amigos, colegas, que hoje eu considero amigos, né, de faculdade, que realmente me abraçaram, me apoiaram e de fato consegui trocar estágio para a data que era da minha cirurgia e sabe assim, os grupos assim, são pessoas assim que eu agradeço a Deus por ter na minha vida. Então assim, foram barreiras ultrapassadas enormes, não dá pra gente relatar tudo em si, mas foram etapas vencidas. E assim, quando eu cheguei no médico, a primeira coisa que ele me perguntou foi, você guarda mágoas, né, como eu falei anteriormente. E eu falei assim, com muito medo de tudo, porque eu não sabia ao certo o que dizer e como falar, porque eu tinha esse medo de falar, de colocar para fora. E eu falava assim, guardo. Foi uma coisa que eu disse. Ele falou assim, cuidado, que um dia isso pode ser uma coisa muito grande na sua vida. Você tem 22 anos, independente da vida corrida que você tenha e tal, não é para você estar assim, isso aqui tá muito ligado ao seu emocional. E aí foi quando eu parei para pensar e falei assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Aonde foi que eu errei? Tão nova, né? Você teve que amadurecer. Sim, né? Assim, já juntou a gravidez, engravidei com 16 muito anos. Pouco tempo, né? Isso, e depois assim, uma doença porque você acha que de fato você vai morrer. Sim. E eu, meu Deus, estou me formando agora, quero trabalhar, quero usufruir, né? Ali do Seu que filho tá dos frutos que eu estou colhendo, mas enfim. E aí consegui fazer cirurgia, né? Graças a Deus deu tudo certo. O meu câncer era muito pequenininho, era um grãozinho de arroz, né? Como o médico falava. E eu tinha um risco enorme de perder a corda vocal, né? Tive que fazer sessão de fono, né? Perdi um pouquinho assim do timbre da voz também, por conta do tamanho, da dimensão do nódulo, né? E do local ali da tireoide onde ele estava. Então hoje eu não tenho mais a tireoide, eu tirei total. Sim. Faço a reposição hormonal todos os dias. É porque é diário agora até o fim da vida. Até o fim da vida. Então, acompanhamento com endocrinologista, a gente tem que manter tudo isso. É a cada 6 meses, Tayane? A cada 6 meses. Então, por isso, a importância, gente, de você, né, mulher, homens também, né, se cuidarem,
né, fazer seus exames anuais, quando forem aos médicos, o médico esqueceu, pede para solicitar T3, T4, TSH, exame de tireoide, para a gente saber como é que tá, para avaliar, porque é nesse momento que a gente descobre lá no início, Sim. Né? Existem diversos tratar. tipos de câncer, diversos tipos, então é muito mais fácil a gente tratar quando está no início do que mais à frente, Exatamente. né? Então, foi assim, uma etapa muito grande. E após 3 meses que eu descobri, minha mãe também teve. Então, assim, foi uma genética, né, muito forte. Minha mãe também teve. E, assim, foi um ano de muitas lutas e muitas superações. Você pode dizer que o período de dificuldades veio exatamente aí, né, Tayane? Muito. Um atrás do outro. Muito. Pouco tempo, 3 meses, 2 meses. Muito. Assim, a gente nem parava para respirar, já vinha outra bomba, né? Então, assim, por isso a importância, eu acredito muito, às vezes as pessoas, é falta de Deus, é falta de fé, a pessoa tem depressão porque quer. Não é, gente. Para você que julga o coleguinha, não julgue. É feio quando a gente aponta, a gente guarda 4 dedinhos aqui atrás quando a gente aponta, porque de fato a gente não sabe a dor do outro, a cicatriz que o outro carrega. É fácil a gente falar do outro, né? Exatamente. Apontar, Vivi é isso e aquilo, mas ninguém sabe de fato as lutas que Vivi passou para estar aqui onde ela está então, hoje. Então conhece-te a ti mesmo, né? Dedique mais tempo conhecendo a você mesmo, para que você não fique apontando o dedo pro outro e esqueça de si. Esqueça de evoluir, esqueça de crescer. E isso é muito importante, porque assim, quando a gente fala da psicologia em si, a gente percebe que quando a gente começa a fazer terapia, para quem já fez e faz terapia, o autoconhecimento, ele é libertador. Exatamente. Quando a gente se conhece de fato, porque de fato a gente acha que a gente se conhece. A gente começa a quebrar os medos a partir disso. Isso, mas a gente não se conhece. Exatamente. Então, assim, é desafiador você ter que viver coisas que você viveu lá atrás, desde a infância, você trazer. É difícil, não é fácil. Mas eu vou dizer uma coisa, isso é libertador. Sim. Né? Então, façam terapia, busquem essa ajuda psicológica. Porque você passa a ter controle das suas emoções. E quando a gente passa a ter controle das nossas emoções, nos tornamos livres. Sim, demais. Tayane, obstetrícia, por quê? Obstetrícia foi, assim, o meu sonho de faculdade, né? A área da saúde da mulher, ela é uma área, assim, belíssima, muito linda. Mas a gente que mora em interior, a gente sabe as dificuldades, né? Que é o que a gente enfrenta, o que a gente tem. Então, assim, foi a minha primeira escolha de pós-graduação, né? Obstetrícia, né? Que é a área que cuida aí das gestantes, né? De realizar parto normal, o parto vaginal em si, de pré-natal, de acompanhamento da gestante. Então, assim, eu sou apaixonada pela área da atenção básica, né? Que é PSF. Então, assim, trabalhei aí 2 anos, né, num município aqui vizinho, era coordenadora lá de um postinho de saúde e, gente, é surreal o trabalho que a gente faz. Quando você faz com dedicação, com amor, a resposta que você tem desse seu trabalho, ele lhe impulsiona a cada vez mais. Então, quando eu via que as pessoas gostavam do meu serviço, até hoje as pessoas, né, me mandam mensagem, falam comigo. Então, isso é importante. Existe o feedback. Existe esse feedback. Então, assim, muitas gestantes iam lá, faziam o pré-natal, a gente fazia grupo de gestante, fazia grupo disso, grupo daquilo. Então, é importante a gente disseminar o que a gente sabe, né? Mesmo para as pessoas que são leigas, mas que a gente possa falar com clareza, com a facilidade da palavra, para que o outro possa entender, né? Possa trazer aquilo ali para sua vida de uma forma que vá agregar, que vá ajudar. Então, assim, a obstetrícia para mim é uma área, assim, apaixonante, que eu sou apaixonada. Foi a minha primeira escolha, né? Eu tinha sempre as duas em meta, ou estética ou obstetrícia, mas fui seguir o coração. E aí fui primeiro para essa questão da obstetrícia. E hoje, em saúde e estética, você já abriu a sua clínica, já está fazendo seus atendimentos. Como está sendo também atuar nessa área com a saúde integrativa, né? Perfeito. Eu decidi, né, escolher a estética. A gente está aí vivendo, graças a Deus já houve, né, essa aprovação do piso salarial. É uma luta para a enfermagem, né, para os enfermeiros que há tantos anos vêm aí nessa luta, e eu, assim, fiquei muito feliz
com essa aprovação, né? Tá aguardando agora as liberações, né, dos municípios e tal, mas muito feliz por todos, porque a gente, quem trabalha na área da saúde, sabe técnica, a gente sabe pois como é, a precariedade que a gente passa, as necessidades, tudo é muito difícil, às vezes a gente quer abraçar o paciente, mas a gente não tem aquele recurso de fato para ajudar 100% a ele. Às vezes a gente depende, né, de secretaria, de coordenação, são muitas etapas para poder conseguir ajudar de fato. Então, eu acho importante que as pessoas, principalmente os enfermeiros, estejam sempre unidos, né, em prol, aí, em busca. Agora, quando todo mundo parou para se unir de fato, viu como aconteceu. Então, muito feliz com isso, mas chegou um momento da minha vida que eu paralisei por falta de a valorização profissional. E eu parava assim, passava, meu Deus, fiz faculdade, fiz minha pós, gastei tanto, tô me arriscando todo dia pegando estrada, carro diferente, ônibus, isso e aquilo. E pra que tudo isso? Porque assim, lógico que você quer ganhar um valor bom de salário, mas também que você possa, de fato, cumprir com as suas necessidades básicas. Então chega um momento que você vê que aquilo ali não tá suprindo. E foi quando eu parei e falei, meu Deus, eu não quero mais saber de enfermagem. Não quero de forma alguma, não quero mais saber. Me deu um negócio assim e o coração apertado, né? Porque quando você gosta do que você faz, é diferente. Pra sair. E eu falava, meu Deus, eu vou pedir demissão. E passei mais de 3 meses nessa luta, nananã. Enfim, pedi demissão e foi um auê. Porque assim, a coordenadora tá aí, não sai, você é tão boa no que você faz, todo mundo gosta de você. Mas eu preciso, até mesmo pela minha saúde mental. Porque chega um momento da vida que o que você faz que às vezes não tá lhe agradando, tá lhe trazendo consequências. Isso tá ligado às emoções lá, que o próprio médico lhe disse, né? Foi uma frase que ele disse que você levou pra vida. Pra vida. E aí eu falava assim, meu Deus, quando eu fui me despedir da minha equipe, né? Todo mundo... Era um chororô no dia, né? Todo mundo chorava, não acredito, não sei o quê, não vá. Mas eu precisei quebrar barreiras. E é importante, você que está escutando, a gente quebrar barreiras, ultrapassar coisas que talvez a gente nem saiba que tem a capacidade. Porque às vezes a gente se julga tanto, né? Meu Deus, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu vou conseguir? Exatamente. E se a gente não meter as caras, de fato, a gente vai permanecer no mesmo lugar. Então, mesmo com medo, você tem que ir. Você tem que buscar. O medo não pode te paralisar. O medo não pode. Já me paralisou muito. Você passou a controlar de fato suas emoções. Sim. Então, eu percebi que, mesmo eu tendo medo, eu precisava fazer aquilo por mim, mais uma vez. Já que eu já me deixei de lado várias vezes. Então, poxa, por que eu não poderia pensar em mim naquele momento? Então, foi quando, de fato, eu pedi demissão e falei que não queria mais saber de enfermagem. E o coração, liguei pra lá, cancelei tudo, cancelei meu Corém. No outro dia eu tava chorando. Fui, liguei e reativei. Mas assim, gente, quando de fato você gosta do que você faz, independente da valorização que você tenha, né, seja com seus colegas de trabalho, né, aonde você esteja, é importante você estar inserido fazendo algo que de fato você gosta. Né? Mesmo que você ganhe ali o mínimo, mas quando você vê o sorriso do outro, quando você de fato presta um serviço que o outro fica feliz. Eu tinha pacientes lá de 76 anos que nunca tinham feito um preventivo na vida. E eu trazer essas mulheres, esse grupo de mulheres que estavam ali porque tinha medo, porque tinha vergonha, porque às vezes os maridos não deixavam, porque é um exame não é tão invasivo, vai fazer um negócio. Então assim, a gente precisa quebrar tabus. E a gente quebra tabus em todos os lugares que a gente vai. Dialogando, explicando de fato como é. Então, eu sempre fazia grupos, eu sempre trazia isso ali para eles, as temáticas, envolvia os homens também. Então, é importante a gente fazer esse trabalho social. Porque se você não sabe do que se trata aquele trabalho... E é o que de fato cada profissão, né, tem que priorizar, tem que pregar. Sim. Não só a questão do seu trabalho em si, mas a questão de você também trazer o social. O social. E isso é uma relevância assim, enorme, porque teve uma paciente mesmo que com 34 anos, né, infelizmente, quando eu fui fazer o preventivo dela, né, já estava avançado o estágio, ela descobriu um câncer, com 34 anos, em pouco tempo ela faleceu. Mas talvez se ela tivesse descoberto antes, tivesse feito esse exame antes, né? Então, assim, teria, né, quem sabe aí uma resposta positiva. Mas é importante a gente disseminar isso, de fato, o social, trabalhar muito isso, né? Teve épocas de eu ser ameaçada, porque eu denunciava, eu ia pro CREAS, pro CRAS, e aí
essa questão de você fazer denúncias, de você trabalhar com um menor de idade, né, de, tá sendo maltratado, tá isso, tá aquilo, e aí os agentes de saúde chegam, vamos resolver, vamos tentar, e aí você vai partir para tentar ajudar, mas de fato também você corre risco. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa trabalhar, mas também precisa trabalhar com cautela. E aí foi quando eu freiei e falei, opa, o que eu tô fazendo da minha vida? Tô me arriscando, tô deixando meu filho em casa, tô vindo para outra cidade, que eu não conheço ninguém aqui de fato, e qualquer um pode fazer uma arte aqui comigo, né? Às vezes ficava ali no posto, esperando o quê? Então, foi quando eu decidi, de fato, tentar mais uma vez a outra área da enfermagem, né? Que foi a estética. E era uma coisa que eu queria, que eu tinha vontade de fazer, mas que seguiu o meu coração, né, pela obstetrícia. E me encontrei mais uma vez na parte da estética. Quando a gente fala em estética, a gente não estuda somente a estética, o padrão de beleza, mas a saúde na estética. O quanto a saúde, ela influencia na vida do outro. Às vezes você tem aquele receio, não tô bem, não tô me amando, não tô gostando do que eu tô vendo no espelho, né? Então, a você procurar um profissional que trabalha com a estética não é somente, né, colocar um botox, colocar uma boca, fazer um preenchimento, mas de fato tratar a sua dor, porque é essa dor que a gente trata. Então, eu trabalho com a estética integrativa, que é a estética de fato que ela traz consigo toda essa junção do emocional, né, do psicológico, do social, porque o meio que você está inserido, ele diz muito também sobre você, sobre o que você passa. Tayane, às vezes eu tenho pacientes que falam, meu marido falou que eu tô feia, que eu tô gorda, que eu tô isso. Imagine pra mulher que carrega isso, que pariu, né, que engordou, que ganhou peso ali durante a gestação, mas porque não foi somente porque ela quis, somente por desleixo, né, mas foi pelo momento, né, o momento que ela tá passando ali em si. Então, é importante a gente também frisar isso, que a estética não tá ligada, gente, somente com o padrão de beleza, né? A estética, ela tá ligada intimamente com a saúde. Quando eu trato a estética, quem já fez consulta comigo sabe, sempre tento ir ao fundo, ao máximo, saber se fez exame, saber como é que tá a saúde. Melhorando a autoestima da pessoa. A melhora da autoestima, porque às vezes eu faço ali, eu trato ali ela, eita, Tayane, a gente fez uma terapia hoje. E de fato, a gente faz praticamente uma terapia. Porque assim, a gente conversa, a gente traz coisas ali do dia a dia, do cotidiano, e que vai melhorando. Eu recebo diariamente mulheres que falam assim pra mim, e quando eu venho pra cá eu esqueço do mundo, porque a gente conversa, a gente distrai a cabeça, e é tão bom, eu me sinto tão viva. Você vê, a partir disso, o quanto é importante o diálogo na vida de uma pessoa e o quanto tá se perdendo isso, né, Thay? Demais. O quanto, assim, a falta do tete a tete, né? De estar com alguém, porque hoje tudo é digital. Então, as pessoas acabam perdendo um pouco esse controle. Às vezes, você tá bem? Tô. Mas você não viu o olhar da pessoa, você não sentiu, você não conversou. Então, às vezes, um abraço que você dá no outro, ele já diz muito, né? É o que eu digo, assim, às vezes uma palavra amiga que você diz, até é um bom dia que você diz de uma forma boa, com energia positiva, você ajuda o outro. Então, eu, assim, trabalho com essa estética e pra mim, assim, eu tô no momento que, de fato, eu sei que eu consigo ajudar outras pessoas, através do meu trabalho, eu consigo transformar muitas vidas. Inveja, Tayane. Inveja. Uma palavra que a gente vai trazer aqui, que a gente sabe que acontece muito, principalmente entre mulheres, infelizmente. Muito. Mas que é algo que a gente precisa começar a trazer nesses episódios do Mulheres Inspiradoras, porque as mulheres precisam de fato se abraçar e não ter inveja. Mas inveja de quê, Tayane? Era isso que eu queria entender. De que essa inveja? A inveja não é uma palavra muito forte, né? Quando a gente fala assim, inveja. Eu tenho inveja branca. Não existe essa palavra, né? Eu acho assim que quando você fica feliz pelo outro, não é uma forma de você ter uma inveja boa. É você estar feliz pelo momento do outro, né? Você tá feliz. Quantas pessoas estão ao seu lado, mas não está feliz pelo nível que você tá, pelo degrau que você subiu? Exatamente. Então, às vezes é importante a gente olhar para o círculo que a gente tem e ver, poxa, será que aquela pessoa tá feliz com a minha felicidade? Porque você tem amigos para estar triste junto com você na sua tristeza, é fácil, todo mundo tá ali, minhas condolências, né, meus sentimentos. Mas feliz com você, na sua felicidade, é contado no dedo. Inclusive até aqueles que não sabem nem o que você passou, o tanto que você teve que estudar pra estar ali, as dificuldades que você passou. Sim. Mas não quer saber disso, quer lhe julgar, queria estar no seu lugar, queria estar fazendo o que você faz. Mas, poxa,
será que não tem capacidade também de estar? A gente vive, né, principalmente nessa era digital, que assim, felizmente e infelizmente a gente precisa estar nesse meio, né? Tá postando, tá... Sim. É uma forma de propagação do seu marketing, do seu trabalho. Então, é uma forma que você tá ali no Instagram, tem que falar, tem que perder a vergonha. Para eu conseguir estar aqui hoje falando, eu tive que passar por muitas barreiras, atravessar muitos medos, porque eu me achava incapaz de estar aqui, de estar falando, de abrir o meu celular e fazer um stories, gravar alguma coisa. Então, é preciso a gente quebrar isso. E a inveja a gente combater com o bem. Tratar da energia. Muito. Tratar Quando a gente muito. quando a gente consegue entender isso e a gente trata o nosso eu interior, né, a gente consegue de fato quebrar essas barreiras. A pessoa tem inveja, que pena. Que pena. Porque ela que está sofrendo com esse sentimento, né? Então, assim, não tenham inveja do outro, não tenham inveja da vida do outro. Para muitas pessoas, o jardim do outro sempre é mais verde, sempre é mais florido, mas ninguém sabe de fato. Talvez vocês poderiam até pensar, ou possam pensar ainda, né? Tem sorte, que a vida das pessoas é apontar e dizer assim, tem sorte por isso, por aquilo, mas parem para pensar o tanto de coisas lá atrás que o outro passou para superar, para estar aqui hoje. Olha o tanto de coisa que você passou. Eu aposto que muitas pessoas chegam para dizer isso. Poxa, ela é tão nova, já tem uma clínica, 29 anos, não teve sorte. Muito, assim, tudo é fácil, né? Sempre pro outro, sempre vai ser fácil. Então, é importante também a gente... síndrome de Balbo. E é importante a gente falar disso também, porque, assim, gente, a inveja, ela não vai te levar a lugar nenhum. Eu acho que quando você planta o bem, você colhe o bem. Independente do que o outro esteja falando de você, independente... né, do que o outro esteja explanando sobre você, apontando o dedo sobre você, isso fala muito mais dela do que de mim. Exatamente. Então, quanto a isso, eu aprendi muito a me policiar. Agora, para encerrar, Tayane, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para inspirar outras mulheres, não só as mulheres, lá o quadro é de mulheres, o foco são mulheres, mas a toda a população, inclusive. Eu queria falar para vocês que não desistam dos seus sonhos, busquem, corram atrás. Não escutem o que o outro está ali falando, que você não pode, que você não consegue, porque você consegue sim, basta você querer. Tudo depende muito do seu querer, da sua força de vontade. Eu sei que tudo é muito difícil, né? A gente tem que passar por muitas etapas, mas você vai vencer, você vai conseguir chegar onde você quer. Tenha foco, tenha força de vontade, porque assim, tenho certeza que você chegará assim a lugares incríveis. Então, busquem de verdade, renovem as energias, busquem plantar o bem para que vocês possam colher esse bem também. Não queiram subir na vida pisando em alguém, né, derrubando alguém, porque a conta um dia chega, né? Então é importante você trabalhe sozinha arduamente, vá ali todo dia naquela lutinha, devagarzinho, mas um dia você vai chegar lá, tá? Eu ainda não cheguei aonde eu quero e eu sei que eu tenho certeza dentro de mim que eu vou alcançar voos incríveis. E talvez eu volte aqui para contar isso para vocês. Então, a mensagem que eu deixo é isso. Corram, invistam em você, cuidem da saúde mental, cuidem de vocês, cuidem do seu bem maior, que é o seu corpo, que é o seu lar. Não o corpo esteticamente, mas o seu corpo interno, a sua alma, a sua mente. E eu tenho certeza que você chegará a lugares incríveis. E vai voltar sim, gente, em breve. Ela vai voltar, ela vai alçar esses voos e ela vai voltar. O quadro Mulheres Inspiradoras recebeu hoje aqui Tayane Canário. Tayane, muito obrigada. Obrigada a vocês. Volte sim, com Foi certeza. Maravilhoso. E inspirem muito mais. E, gente, visitem o cantinho dela porque vocês vão amar. Clínica Tayane Canário Estética. Fica em cima da loja do Canário. Qual a rua, Tayane? Avenida Almerim do Rem, número 334, lá no primeiro andar da loja do Canário Material de Construção. Aproveitem e sigam lá o Instagram da clínica. Exatamente. E vão sentir lá essa energia porque é excelente. Obrigada.